dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Mateus, no capítulo 8. Que o Senhor possa estar abençoando a cada lar, nos orientando, ungindo a nossa mente, dando sabedoria e entendimento da Tua palavra. No capítulo 8, relata sobre muitos milagres que aconteceram no ministério de Jesus. E aqui no versículo 1 até o versículo 4, está narrando sobre a cura do leproso. Versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. É muito interessante esse relato sobre o leproso. Jesus ele estava caminhando com a multidão, descendo do monte e passando por vários lugares. E no caminho, o leproso se aproximou de Jesus, adorando. Naquela época, quem era leproso era uma pessoa impura, era indigna de estar no meio do povo. Eles tinham que estar num lugar separados, excluídos. Mas aquele homem, ele foi humilde, ele foi até Jesus, o adorando, porque ele sabia que Jesus tinha o poder de curar, de purificar. E Jesus, com seu imenso amor, ele tocou mesmo aquele leproso, tendo a pele ferida, mesmo aquele leproso, tendo a sua pele com aparência doente, com as feridas da lepra, porque temos relatos na Bíblia que tinham vários tipos de lepra, umas que caía extremidades, caía a orelha, pedaço do nariz, a pele ficava apodrecida, e Jesus não se portou. Ele tocou naquele leproso, tocou em sua pele e afirmou: eu quero que você seja purificado, eu quero que você seja curado, seja limpo. Foi que Jesus falou, porque a lepra significava que a pessoa estava indigna, ele estava suja, e por isso não podia estar no meio do povo. E a maioria das vezes, a lepra significava que a pessoa tinha cometido algum pecado, igual quando aconteceu com a irmã de Moisés, que ela não estava aceitando a autoridade de Moisés e queria estar no lugar dele, então Deus permitiu que ela fosse castigada e ficasse impura. E enquanto ela não fez, se retirou do arraiá e ficou o tempo de purificação que era determinado, ela não pôde voltar para ficar no meio do povo, e o povo naquela época teve que parar a caminhada no deserto para poder esperar o tempo de purificação, para que todos pudessem estar juntos, reunidos naquela caminhada. Então,
Aqui o leproso, ele não precisava apenas ser curado, ele precisava ser limpo, purificado, porque ele estava separado do convívio familiar, do convívio social, e a cura ali representava restauração tanto física como emocional, porque ele poderia estar junto com seus familiares, seus amigos. Mas Jesus o advertiu. Jesus falou para ele: olha, não digas a ninguém, porque Jesus não queria que ele falasse para outras pessoas. Apesar que Jesus estava com uma multidão e todos puderam, ali estar presenciando e vendo a cura daquele leproso. Porque Jesus, ele tinha um objetivo maior. Jesus, ele queria alcançar o máximo de pessoas com a sua palavra, com a sua cura, com a libertação, ensinar sobre o reino de Deus. Mas como os sacerdotes da época, os soldados, eles sempre estavam acusando Jesus de ser falso profeta e sempre estavam arrumando de alguma forma o jeito de prender Jesus, Jesus estava evitando ter conflitos sociais naquela época, porque ele queria poder levar o máximo de pessoas à palavra de salvação. E também Jesus disse ao leproso: vai e cumpra a lei de Moisés, porque na época tinha todo um ritual, tinha todo um preparo de purificação, e os sacerdotes, que eram como se fossem os médicos, ia poder atestar que ele realmente estava limpo, purificado, para ele poder estar indo para a sociedade, poder estar congregando junto, poder estar com a sua família novamente. Mas o leproso, ele não foi obediente, ele recebeu a cura, não fez o que Jesus ordenou que ele fizesse e começou a falar para todos, a testemunhar a cura que Jesus tinha feito em sua vida. Muitas das vezes nós recebemos bênção e Deus nos orienta a aguardar, a ficar para nós até o momento, certo, poder testemunhar. Mas às vezes somos igual esse leproso, desobedecemos, ficamos tão maravilhados com as bênçãos que o Senhor tem nos dado, que falamos para todo mundo e algumas vezes até perdemos a bênção ou até adiamos uma bênção até maior porque a gente não consegue guardar. Que a gente possa ter sabedoria e discernimento do Senhor, que a palavra nos diz que há tempo para tudo, Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Então, que o Senhor possa estar nos orientando. Dando continuidade, o versículo 5. Do versículo 5 até o versículo 13, vai falar sobre a cura do criado de um centurião. Jesus, continuando a sua caminhada, entrando em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado está em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel
achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Como foi linda essa passagem, né, irmãos? Como é linda. Aqui, Jesus, ele afirmou que não tinha visto nem no meio do seu povo, né, aqueles que estavam ali junto com ele, tamanha fé. Porque aquele centurião, ele tinha uma patente, né? Ele era uma autoridade ali dos soldados. E quando ele chegou até Jesus, ele se apresentou. Ele se apresentou como quem se apresenta a um rei, a um Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha fé que realmente Jesus era o Filho de Deus, que tinha poder de curar e que a palavra de Deus não tinha limite para agir. E assim como o Filho de Deus, o que Deus falasse, assim seria feito conforme a palavra de Jesus. Então, irmãos, que a gente possa ter essa convicção que a palavra que Deus nos ordena, a palavra de bênção, de cura, de transformação, a palavra tem poder para curar, para transformar, para quebrar barreiras. Deus, ele nos deu a sua palavra, a tua palavra, e essa palavra tem poder, porque a Bíblia nos afirma que a palavra é o próprio Deus falando nos nossos corações. A palavra é o verbo, Deus é o verbo. Que a gente possa exercitar essa fé de ser canal de bênção, meditar na palavra do Senhor e usá-la, né, como espada, porque a espada, ela corta, ela desfaz o mal. Amém, irmãos? Dando continuidade, no versículo 14, está narrando sobre a cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. A Bíblia nos mostra que a sogra de Pedro foi curada imediatamente. Ela começou a servir ao Senhor. Que a bênção que o Senhor nos dá, a cura, né, as vitórias, não seja tropeço para servir a Deus, não seja desculpa. Às vezes pedimos a Deus uma bênção, um filho, e falamos, não posso servir na casa de Deus porque eu estou muito ocupada com meu filho, com meu casamento, com meu emprego. Que possa ser um alerta, irmãos, que possamos a todo tempo estar disponível para servir na obra do Senhor. Dando continuidade, no versículo 16 ao 17, está falando sobre muitas curas que aconteceram. No versículo 18, Jesus põe à prova a quem realmente quer segui-los. Então, do versículo 18 ao versículo 22, diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, sergue-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu:
As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus mortos. Aqui Jesus está nos advertindo, assim como o escriba. O escriba, ele queria estar ali próximo de Jesus, mas Jesus estava advertindo que, Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui Jesus estava explicando que ele não tinha uma residência fixa, né? Um lugar de proteção, porque Jesus ele estava preocupado em viajar, sua viagem missionária ia o máximo de lugar possível para estar alcançando as vidas em lugares distantes. Essa parte aqui não está falando que Jesus era pobre, que não tinha casa onde morar. Aqui está relatando que Jesus estava preocupado em seu ministério, em avançar o máximo possível, em chegar a outras regiões que precisavam de ouvir do plano de salvação de Deus. E muitas das vezes as pessoas querem seguir Jesus, mas querem ficar confortáveis. E Jesus relata em sua palavra que nesse mundo a gente teria muitas aflições, mas ele também disse: tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Eu os ajudarei. E aqui no versículo 21, Jesus fala, né, que um dos discípulos ele falou: Senhor, deixa primeiro que eu sepulte meu pai. Aqui o jovem queria primeiro cuidar das coisas, né, terrenas. No caso, ficar lá no conforto da sua casa, esperar seu pai envelhecer, né? Depois que ele não tivesse mais família, continuar a jornada de discípulo. E Jesus falou: deixe que os mortos sepultem seus mortos, porque deixa as pessoas que não querem saber da minha palavra cuidar das coisas do mundo. Você foi escolhido, separado, para exercer seu ministério, para poder propagar a palavra de Deus. Se ocupe com as coisas de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus de maneira nenhuma falou que ele não teria que ter cuidado com a sua família, mas que teria que ter prioridade às coisas de Deus. No versículo 23 ao 27, está falando sobre a tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui é muito interessante, irmãos, que eu sempre ouvi essa passagem e li e achava que os discípulos não tinham fé, né? Porque até Jesus aqui declara: homens de pequena fé. Mas é verdade, irmãos, que os discípulos eles estavam
aprendendo com Jesus. Eles ainda não tinham passado por essa situação. E eles estavam sendo preparados. Eles estavam junto de Jesus, aprendendo. Porque o dia que quando chegasse o momento deles andarem sozinhos, né? Somente com a presença do Espírito Santo, porque mais à frente Jesus vai ser crucificado, vai morrer e ressuscitar e subir aos céus, e Deus vai dar a companhia do Espírito Santo, né? Aqui Jesus estava preparando eles para todas as situações e mostrando o poder de Deus em todas as situações e todas as áreas da vida. Estava mostrando que Jesus não tinha poder somente para curar, para libertar, para expelir demônios, mas também sobre a natureza, porque todo domínio está na mão de Deus, em cima dos céus e debaixo da terra. E dando continuidade, irmãos, para terminar, aqui a gente vai falar sobre a cura dos endemoniados gadarenos, do versículo 28 ao 34. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viemos aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Aqui, irmãos, está narrando, nos contando o grande poder de Deus para libertar os cativos. Aqui, no livro de Mateus, está falando sobre 2 endemoniados e que eles foram libertos, totalmente transformados pelo poder da palavra de Deus. Mas eu fiquei muito intrigada, irmãos, foi com o último versículo 34, que a cidade toda saiu a encontrar Jesus e, vendo, lhe rogaram que se retirasse do meio deles. Jesus permitiu que os demônios entrassem naquela manada de porcos, né? Que fala que eram mais ou menos 2.000 porcos. Eu creio que Deus permitiu para que as pessoas realmente vissem a quantidade de demônios que tinha, aquelas legiões, naqueles endemoniados, né? Porque o porco serviu de testemunho, porque foi todos os porcos, aquela manada toda se precipitou e morreu afogado lá no mar. Mas aqui no versículo 34, a cidade saiu e, vendo o que Jesus fez, pediu para Jesus se retirar. Eles não queriam a presença de Jesus, eles não queriam o libertador. E isso é muito triste, irmãos. A gente sabe que Deus dá a livre escolha para cada um de nós. Nós decidimos se queremos andar na luz ou nas trevas.
E no meio de tantos relatos aqui de Mateus 8, tantas curas, tanta libertação, aqui teve uma cidade que preferiu continuar na sua vida mundana, pecaminosa, continuar sendo oprimidos pelas forças do inimigo. Eles preferiam continuar no seu pecado do que ser liberto e transformado pelo poder de Jesus. Temos que estar muito atento, que todo dia o pecado está à porta e devemos nos posicionar, repreender as setas do inimigo, repreender as ofertas e os manjares que o mundo nos oferece e nos posicionar como os filhos de Deus. Como filho de Deus, temos que repreender o mal. Não podemos aceitar, nos conformar com a situação. Devemos nos posicionar como filhos e agir como tal. Que o Espírito Santo possa estar abençoando cada lar, cada vida, que essa palavra possa produzir frutos no coração, germinar, Que possamos a cada dia estar atento. Estamos começando um novo ano, o ano de 2022. Que possamos a cada dia escolher os caminhos de Jesus, ser luz para o mundo, Repreender tudo que o inimigo tem nos ofertado, aprender a obedecer a Deus, falar no momento certo, cumprir os seus mandamentos. Que esse ano seja um ano de verdadeira mudança, que possamos estar focados. Esse ano é o ano da salvação, que possamos ser canal de bênção para alcançar nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos e se portar verdadeiramente como filhos de Deus, porque o Filho de Deus é aquele que anda na luz e rejeita o mal, rejeita, tudo que o inimigo oferece. Que cada um tenha um domingo abençoado, que possamos estar mais tarde unidos, no culto, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.